vai ministrar essa aula é o Billy Maione, Billy Reis Maione, né, meu monitor, e ele preparou essa aula assim com muito carinho, muita dedicação. A aula ficou excelente e eu desejo que vocês desfrutem, né, dessa aula. Eu queria fazer apenas uma correção à minha fala na última aula. Sabe quando você sai da aula e fica assim pensando, eu falei uma coisa errada. Eu falei que Ana Karenina era do Dostoiévski, tá? Eles estão parecidos ali, mas é do Tolstói, no caso. Quando eu saí da aula, eu falei, gente, eu falei alguma coisa errada e fiquei com isso na cabeça. Falei, o importante é isso, né, gente? Que errar é humano, faz parte, é muita coisa para a gente lembrar. Mas eu falei, vou começar a aula hoje falando dessa minha displicência aí ao confundir esses autores, mas enfim, correção feita. Fique à vontade, né, para ministrar a aula. Antônio, muito obrigada pela presença. Antônio segue aqui firme, fazendo a gestão, né, da entrada das pessoas aqui na sala. Eu vi que Elisa também está presente. Muito obrigada, Elisa, que é a tutora, né, uma das tutoras de vocês. Eu não sei se a Sara está aqui, mas eu acho que não. As pessoas estão entrando, né? Porque deu 19 horas agora, mas é isso, a aula vai ficar gravada, e aí quem não puder assistir hoje, assistirá em outro momento. Eu estarei aqui, eu vou só desligar minha câmera, né, para o Billy ficar centralizado, e assim que ele terminar a apresentação, eu retorno. Então, boa aula, Billy, fica à vontade para assumir, a casa é sua. Boa noite para todo mundo. Prazer em conhecer. Eu sou o Billy, monitor da matéria. A Lívia já me apresentou. Hoje eu trouxe uma aula para vocês sobre uma introdução à documentação e aqui eu quero dar uma ênfase maior em aspectos que são mais relacionáveis com o nosso cotidiano, que são os aspectos comunicacionais, sociais e éticos, tá? Então esses vão ser os tópicos da aula de hoje. Eu vou trazer um pouco para vocês sobre a ética de apropriação documentária, tá? A ética de apropriação da imagem, um pouco da introdução histórica da documentação. Eu vou dar uma introdução sobre documentos digitais, tá? Não dá para trazer tudo, né, em uma aula só, até porque está todo mundo cansado, nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo pode estar aqui. Então, depois eu vou adicionar no sistema, na plataforma, alguns materiais para vocês, tá? Junto com uma seleção de repositórios para que vocês possam consultar depois e seguir a ética ali de apropriação intelectual desses documentos, tá? Então, prazer, eu sou o Billy. Essa é a aula de introdução à documentação, documento, sociedade e ética. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando no chat, que eu estou com o chat aberto aqui. Eu respondo vocês, tá? Como primeiro passo dessa aula, eu quero trazer para vocês uma introdução sobre o que é a documentação. A documentação é uma atividade desenvolvida por Otlé e La Fontaine, tá? Lá no século XIX, então está bem antigo já. Otlé e La Fontaine são figuras marcantes, importantes para a nossa área, porque eles começam com essa prática que se torna a base da trindade da organização do conhecimento, da ciência do conhecimento, que é a museologia, a biblioteconomia e a arquivologia, tá? Eles começam com essa prática e fundam ela como uma prática voltada para registrar, organizar, preservar e disponibilizar conhecimento, que é toda a prática, basicamente, que a gente vê ao redor do curso, né? Tanto com as matérias de organização, que vocês vão pegar mais para frente, quanto com as matérias de ciência aberta, que eu acredito que vocês vão pegar mais para frente também, né? Então, basicamente, eles trazem essa atividade básica, essencial da nossa área, como um método de que a gente, como profissionais mediadores da informação, possamos organizar todo o conhecimento e toda a produção da sociedade, que naquela época era considerada apenas como sendo a produção científica, mas hoje ela se moderniza e ela se torna uma produção mais diversificada, né? Ela se torna uma produção muito mais informal também, tá? Então essa prática ela vem se adaptando, ela vem deixando de ser apenas científica e vem se tornando cotidiana, tá? Ana Cláudia, assim, eu vou disponibilizar todos os slides na plataforma para vocês, tá? Ou eu ou a Lívia.
Aqui eu trago para vocês um pouquinho sobre quem foi Hotelet e quem foi La Fontaine, né? Hotelet e La Fontaine, eles são, como eu já disse, fundadores da prática de documentação, uma prática base do nosso curso, e eles são também fundadores dos sistemas bases que a gente usa no nosso curso, que vocês vão ver mais para frente, a CDD, a CDU, que basicamente são o que a gente usa para tudo na nossa profissão, e também em alguns pontos fora dela, porque a biblioteconomia não se limita a somente nós, né? Aqui como terceiro passo, que aí realmente eu quero pegar engajamento com vocês agora e sanar algumas dúvidas, eu proponho trazer para vocês o que é um documento, né? E aqui eu trago essa citação de Buckland, de 1997, onde Buckland diz que o documento não é apenas um livro ou um texto escrito. E o que Buckland quer dizer com isso? Buckland quer dizer que nessa introdução da era informacional, dessa introdução à era digital, a gente não pode considerar só uma produção literária, só uma produção científica, um artigo, uma tese, uma dissertação, como um documento. Porque não são só eles que exercem essa atividade de armazenar, de registrar e de transmitir o conhecimento. Basicamente, hoje em dia, tudo exerce essas atividades, né, que Buckland define como sendo necessárias para um documento, né? Então, assim, é importante que a gente veja essa citação e possa refletir sobre o que a gente vem considerando como documento. A nossa área, especificamente, ela trata muito o documento como sendo o livro, a dissertação, a tese, mas é necessário que a gente saia um pouco dessa visão tão limitante para que a gente possa, de fato, começar a trabalhar e nos tornarmos bibliotecários adeptos a uma nova era, a um novo tempo que surge com novas necessidades, com novas adaptações para o documento, né? E aqui eu trago não uma tradução, mas uma explicação bem rápida do que é essa citação de Buckland, quer dizer, que eu explico para vocês que o documento é todo o suporte que contém informação registrada e passível de ser consultada. Ou seja, tudo aquilo que uma pessoa pode ir ali e consultar uma informação, tudo aquilo que pode ser pego por alguém e usado para que esse alguém obtenha uma informação, é um documento. Então, por exemplo, essa aula de hoje, ela é um documento, porque ela fica registrada e alguém pode ir lá, assistir essa aula e obter uma informação através dela, assim como vocês estão fazendo agora. Então, essa aula, ela é um documento, um post no Instagram, por exemplo, pode ser um documento, uma conversa no WhatsApp pode ser um documento, porque tudo isso é passível de que alguém a pegue, até nós mesmos que temos essas conversas, fazemos esses posts, vamos lá e consultemos aquilo para que a gente obtenha uma informação, tá? Então, a partir daqui, eu quero que todo mundo leve como base, não como base unicamente verdadeira, né? Porque é importante que a gente tenha esse senso crítico para não levar uma só coisa como um ponto verídico, como um ponto absoluto, né? Mas eu gostaria que, a partir de agora, todos começassem a levar em conta essa questão de que um documento não é só um livro ou uma produção científica. Tudo é um documento, tá? Porque essa noção não generalista, mas essa noção realista, essa noção adaptativa, ela é muito importante para que a gente compreenda a prática documentária nos dias de hoje, tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar no chat que eu falo mais devagar, tá? Fala um pouco mais devagar, eu já acho que você está falando muito rápido. Não é falar rápido, então falem, gente, falem, não se acanhem. Isso aí, fale um pouquinho mais devagar. Nesse passo de agora, eu quero trazer para vocês uma definição, não uma definição exatamente, mas uma noção do que é um documento digital, tá? O documento digital, ele vem se adaptando e ele surge em uma nova era digital, uma nova era informacional de comunicação, onde existe uma crescente enxurrada de informações. E como enxurrada de informações, o que eu quero propor para vocês? Que essa é uma era onde as informações chegam sem parar, porque tudo hoje é informação. E se tudo é informação,
consequentemente, tudo é um documento, porque tudo pode ser consultado para fornecer uma informação, assim como tudo aquilo que está ali tem a função de preservar um documento, né, preservar uma informação, quer dizer, e guardá-la para que pessoas possam acessá-la futuramente. Então é importante que a gente tenha essa noção de que absolutamente tudo que a gente faz hoje torna-se um documento, tá? Porque absolutamente tudo é um modo de preservar essa informação que foi guardada ali naquele momento. Então eu trago novamente para vocês esse exemplo de que uma conversa no WhatsApp pode ser um documento, um post no Instagram, um tweet, um post no Facebook, tá? E eu acho importante trazer aqui para vocês também a noção de que os documentos, eles são multimodais. Vocês sabem que é algo multimodal? Alguém aí gostaria de responder? Se manifestem, galera. Digitem no chat, eu estou olhando o chat. Por favor. Basicamente, e aqui eu trago para vocês, daqui a pouco a gente volta nessa pergunta aqui, tá? Eu trago para vocês a definição de o que é. Pode falar, Lorena. Lorena, pode ligar seu microfone. Multimodal significa que ele pode ser formado de diferentes. Estão me escutando? Tá Bem travando. mal, tá Tá falhando. ligado? Seu microfone Tá ligou. ligado? Sim, Seu microfone ligou. tá falhando bastante. Multimodal significa que ele pode ser formado de diferentes formas, documentos, ou seja, de maneiras e multijeitos. Isso. E aí, aqui, sua definição é uma definição muito boa, tá? E ela é uma definição básica sobre o que é o significado do termo multimodal. Aplicando especificamente a documentação e trazendo essa noção de que um documento multimodal é um documento que pode ser constituído e pode ser, como que eu posso dizer? Não revelado, mas repassado de diversas maneiras, ele tem diversas formas de existência. O documento multimodal, ele se altera de acordo com o meio a qual ele se manifesta. Então, por exemplo, o documento ele pode ser um áudio, ele pode ser uma imagem estática, ele pode ser uma imagem em movimento, que é o termo técnico da nossa área, vídeos, ele pode ser um texto. Então, por exemplo, se aqui no meio dessa aula alguém tira um print dessa aula, esse documento é multimodal, porque ele está tanto em texto, tanto em uma imagem em movimento, que seria a minha câmera, ele está em slide, que seria o material que eu estou apresentando, e ele é uma conferência ao vivo, que no caso é a aula em si, né? Então, assim, o documento multimodal, ele tem diversos meios de existência, ele tem diversos meios de manifestação, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês, e aqui eu posso estar falando um pouco difícil, mas é para que a gente comece a se habituar um pouco mais com o linguajar que a área pode trazer, né? Mas basicamente o que eu quero dizer é que o documento multimodal ele se manifesta em diversas maneiras midiáticas, tá? Então ele é um texto, uma imagem, um vídeo, um áudio. Então assim, é importante que a gente pense isso para diversos aspectos que vão surgir em relação à documentação nos dias modernos, tá? Especialmente em relação à comunicação dessa documentação, tá? E aí aqui, tendo noção de o que é um documento multimodal, que é um documento que pode se manifestar de diversas maneiras, eu quero trazer para vocês um questionamento, e eu realmente gostaria que vocês interagissem, que vocês abrissem o microfone, que vocês falassem sobre, que é um questionamento sobre se todo documento pode ser multimodal. Porque, por exemplo, vamos pegar um artigo científico. Um artigo científico, ele é um texto. Mas se eu vou ali e tiro um print dele, ele se torna um documento multimodal, porque a partir daquele momento ele é um texto, mas também uma imagem. Então ele tem mais de uma manifestação.
E esse artigo pode ser também constituído por tabelas, quadros, gráficos. Então, você tem diversas manifestações ali que constituem um documento multimodal. Tá? Basicamente, hoje em dia, todo documento é um documento multimodal. Pode falar, Lívia. Eu quero só que vocês tenham em mente que ele pode ser, se ele assumir mais de um formato. Então, Sim, o ele não vai ser documento, para que ele natureza. seja, ele não necessariamente, a gente pode dizer que todo documento é multimodal, vai depender do tipo de conteúdo que vai ser veiculado ali. Então, eu vou pegar um exemplo que o Billy deu aí no início, que é se você vai no próprio Moodle e pega essa aula aqui, depois que ela encerrar, pega a gravação dessa aula. Então, tem o Billy falando, né? Tem a imagem dele, o que ele está falando, né? Tem toda essa comunicação verbal. Tem os slides, né? Com uma documentação textual. Se entra um aluno aqui, vai discutir com ele, tem mais uma participação. Eu estou aqui falando também, né? Vou fazendo essas intervenções. Ou seja, esse documento, porque isso aqui vai se transformar num documento no momento em que a gente registrar a gravação lá na sala do Moodle. Ele é um documento que nós podemos considerar como multimodal, porque há vários modos, né, nos quais a informação está sendo disponibilizada e registrada, ok? Pode seguir, Billy. Isso, Francisco. O multimodal ele define as maneiras como esse documento ele se expressa, né? Como essa informação ela se expressa. Então, é igual a Lívia acabou de explicar, né? Essa aula aqui, ela acontece em um formato, mas se vem algum aluno aqui, tira um print, alguma coisa do tipo, ela se expressa de diferentes maneiras nesse meio multimodal, tá? Sim, se você pegar um artigo e converter ele em um podcast, ele se torna multimodal. Mas é importante que a gente discuta outro aspecto, como, por exemplo, se você pegou esse artigo e transformou ele em um podcast, até que momento ele é o mesmo documento que foi colocado de primeira instância? Quando ele se torna um podcast, ele continua sendo o mesmo documento que foi colocado para ser transformado em podcast, ou depois ele já é outro documento? Simplificando, são dois documentos diferentes ou um só? Essa é uma questão muito boa, porque um podcast, pela própria natureza, ele não necessariamente é a transcrição de um texto. Sim. A transcrição de um texto para áudio é apenas a transcrição de um texto para o áudio. Podcast é um formato de comunicação, né, de conteúdos que tem uma natureza própria. Então, fazer essa transposição de um formato para o outro, a gente tem que tomar cuidado com as nomenclaturas, né? Porque uma coisa é transcrição. Quando a gente pega um texto e transforma em áudio para uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, a gente transformou num novo documento, né? Com outras características, mas o que a gente fez foi a transcrição de formatos, de texto para áudio. Um podcast, a gente entende que a natureza da estrutura de comunicação daquele formato é de outra ordem. E aí, se o podcast é gravado, por exemplo, num estúdio, as pessoas estão aparecendo, porque tem podcast que é só áudio, né? Quem escuta aqui sabe. E aí tem os videocasts hoje em dia, né? Mas que continuam na categoria de podcast. Então, aquilo ali pode ser considerado multimodal. O videocast tem vídeo, tem áudio. O podcast, ele tem só áudio. Então, a característica daquele documento é ter um modo de comunicação, né? Então, acho que a Ana perguntou aqui que tipo de documento não se configuraria como multimodal. Um texto, por exemplo, ele está em um modo, está registrado em um modo, que é o modo textual. Assim como uma notícia, ela é um documento textual. Agora, se você vai pegar essa notícia, vai transformá-la aí num objeto de discussão de um podcast,
o podcast vai transformar aquela notícia num outro formato. Mas a notícia em si é um documento que tem um modo só, ela não é multimodal. Lembra que o Billy falou, se você pegou um artigo científico, né, o texto, ele é um documento com um único modo. Se você tira um print, você transformou em fotografia, que é uma imagem, né? Você migrou aquele formato, né? Mas não necessariamente aquele novo documento a gente vai considerá-lo multimodal, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. O que é formato e o que é multimodalidade, né? Depois o Billy vai voltar no slide com a definição e aí vocês vão conseguir compreender melhor. Isso, Bruno. Isso mesmo. Estava lendo o chat aqui, gente, perdão. Então, voltando aqui no documento sobre a definição do que é um documento multimodal, e que eu acho que eu vou dar um zoom para melhorar. Eu deixei aqui uma breve definição para vocês sobre o que é um documento multimodal, tá? Então, vocês depois deem uma olhada, tá? Se aprofundem nisso, porque é importante que a gente tenha essa discussão, porque se é pregado muito a multimodalidade de todos os documentos, de todos os artigos, mas isso não é uma realidade, né? A gente tem que entender, assim como a Lívia estava explicando agora, que os documentos eles têm modalidades, mas que alguns documentos podem, de fato, ser multimodais. Um vídeo, uma série, coisas que possuem, de fato, em si, multimodalidades, tá? Que são apresentadas de mais de uma forma. Ficou claro para todo mundo o que é o documento digital e o que é a multimodalidade? Dar um exemplo aqui no slide que eu acho interessante ressaltar. Quando a gente, num trabalho acadêmico, por exemplo, a gente vem escrevendo, então tem toda a parte textual, aí insere um gráfico, né? Ou insere uma tabela, uma ilustração, uma fotografia, um infográfico. Você trouxe um outro modo de comunicação para aquele documento, né? E aí aquele documento se torna multimodal, porque ele está utilizando mais de um modo para realizar a comunicação, ainda que, em princípio, ele seja considerado um documento textual. Então é importante para que a gente consiga definir a multimodalidade, é importante que a gente observe todos os elementos do texto, tá? Como um todo, não de maneiras separadas, tá? E aqui, tendo essas noções de o que é um documento multimodal, de o que é um documento digital, tendo noção de que tudo que se é produzido e repassa uma informação, guarda uma informação, um documento, então tendo noção de que a nossa produção digital em redes sociais são documentos, eu gostaria de fazer para vocês um questionamento, e eu gostaria que realmente vocês abrissem o microfone, falassem, interagissem no chat, que é como podemos fazer com que esses documentos não se percam e principalmente possam ser usados. Porque a gente sabe que esses documentos, eles se perdem muito facilmente, né? Você está vendo um post, menos de 5 minutos depois, esse post já sumiu. E você não sabe sequer mais onde está esse post, talvez. Então é importante que a gente tenha esse questionamento, essa visão de como preservá-los e como que esses documentos vão ser utilizados. Tá? E aí eu gostaria que vocês respondessem para que a gente possa ver a nossa visão sobre as possibilidades de uso, antes que a gente entre no próximo tópico, que é a ética na documentação, especialmente nessa era digital. Agora vocês falem, galera. Vamos. Quero discussões. Ver como vocês prezam pela preservação e pelo uso desses documentos. E aí, se vocês não quiserem falar de redes sociais, vocês podem falar da gestão que vocês fazem dos documentos pessoais de vocês, aí no computador, né? Enfim, ou no celular. Como é que vocês têm feito isso para não se perder
diante de tanta informação que vocês produzem e recebem, né? Porque tem essa questão daquilo que eu produzo e aquilo que eu recebo, que as pessoas compartilham comigo. Como é que isso se dá? Bruno, a pergunta... Abri o microfone, mas eu já vi que a participação vai ser via chat, viu, Billy? Normal. Bruno, a pergunta é como que esses documentos, como que você pode fazer para que esses documentos não se percam e principalmente que eles possam ser usados, né? E aí não leve em consideração só redes sociais, leve em consideração documentos pessoais seus, né? Do que você guardar, o que você gerir. Enquanto o pessoal vai digitando ali, eu sempre me surpreendo, não sei vocês, quando a gente olha para a memória do celular, e aí aparece assim, você tem 5% restante, né, dos seus 128 gigas, só sobrou 5% para você. Ele vai te dando, né, os avisos de que seu espaço de armazenamento é insuficiente, aí você compra tantos gigas na nuvem e nada parece ser suficiente. O que nós estamos fazendo, gente? Que tanto de coisa nós estamos produzindo? No meu caso, no meu celular, o que eu vejo assim de foto e vídeo, que é o que ocupa mais espaço, né? Porque aí agora todos nós somos fotógrafos e enfim, né? Isso aí, desde que o celular com câmera foi inventado, nós assumimos essa função. Então, no meu caso, eu vejo que é isso que ocupa a maior parte do meu celular. Já no computador é completamente diferente, né? São documentos, mesmo textuais e tal. E na vida de vocês, né? O que mais ocupa espaço no celular? São os aplicativos, porque tem muitos aplicativos, ou são as fotos e vídeos, né? As imagens que a gente anda produzindo, ou tanto que a gente conversa no WhatsApp, não apaga, né? Porque quer manter um backup daquelas conversas. Contem aí para nós. E principalmente como vocês usam esses documentos, né? Porque não adianta que esses documentos fiquem guardados, né, Lívia? Então, além do que tem ocupado tanto espaço e como vocês usam eles, né? Porque se vocês só guardarem e eles não forem utilizados, qual é o propósito deles? Qual que é a função, né? Eu sempre me pergunto isso quando eu me vejo, que às vezes tem conversa lá no meu WhatsApp guardada há 5 anos. Eu falo, por que eu estou fazendo isso? Eu pretendo voltar nessa conversa por algum motivo, tem alguma coisa aqui muito importante que eu preciso armazenar. Aí, às vezes, eu vou lá, vejo as fotos compartilhadas, baixo e aí excluo, que eu falo, gente, eu não vou voltar nisso, assim, né? Ou você quer preservar para ter acesso àquela memória, né? Ou você é do tipo que pensa assim, não, eu tenho aqui conversas muito importantes com a minha avó, com um grupo meu de amigas, e eu não quero perder isso, eu quero poder revisitar essa memória. Então, você está preservando com esse propósito, assim, de poder revisitar essas memórias, né? Ou vocês não pararam para pensar sobre isso e vão só armazenando, sem pensar no provável uso. Sim, pensando por que esses documentos são guardados. Eu tô gostando da resposta porque eu vi gente aqui que tem espíritos de bibliotecário, a Joana, a Edilene, o Bruno. Realmente, gente, galera, vocês nasceram para biblioteconomia, viu? É uma organização. Vocês vão pegar muito esse tipo de organização durante o curso. Ai, Bruno, essa estratégia de usar o Facebook é ótima, né? E aí é só que a gente fica pensando assim, será que Facebook não vai ser tipo um Orkut? Aí a gente pensa, não, porque eles são donos, né, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, é improvável, né? Mas tudo bem, a gente vai utilizando estratégias, a né? maior questão a ser pensada, né, e é uma questão importante que a gente pensa nos dias de hoje, ok, a gente guarda tudo isso numa pasta na nuvem, no Drive, no Facebook, mas e se essas plataformas caírem? O que a gente vai fazer?
A gente não tem um acesso secundário, a gente não tem um outro lugar físico onde guardar todos esses documentos, né? Que a gente tem acesso fixo sem depender de uma plataforma terceirizada. Então, Ô, Billy, sabe o que eu acho que você poderia depois colocar na tela? Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, gente, de procurar o que é a nuvem. Vocês deviam buscar uma foto de uma nuvem. Assim. É uma caixona, assim, com muitas caixinhas menores. Tem nuvens, assim, que estão sendo colocadas no fundo dos oceanos, inclusive, né? O espaço físico necessário para armazenar as nossas nuvens é gigantesco, gente. Assim, a gente precisa falar, inclusive, sobre isso. Nós somos tão irresponsáveis, todos nós, como produtores, né, de informação, de conhecimento, de dados, de tudo isso, que a gente não pensa no espaço que nós estamos ocupando, produzindo tanta coisa. Inclusive, vale a pena depois vocês pesquisarem sobre o ChatGPT. Cada vez que o chat é acionado, o consumo de energia de que é necessário para o ChatGPT responder uma pergunta. Vocês vão ficar chocados. Aí vocês vão repensar o uso. De água para que ele seja resfriado, né? Porque conforme a temperatura do sistema aquece, maior é o atrito entre o cabeamento do sistema, então menor é a eficácia dele. Aí tem todo o conceito físico, né? Que eu não vou entrar aqui agora porque não é meu local de fala. Sim, mas se a gente pensar, né, que nós registrávamos tudo, né, em papel, impresso, né, e aquilo que a gente registrava digitalmente a gente imprimia para poder ter essa cópia impressa, e a gente foi migrando para o digital, porque o digital era, né, essa promessa de que o digital resolveria o nosso problema de espaço físico, e a gente foi não só criando documentos que são nato digitais, como também digitalizando aquilo que já existia de forma impressa. Só que aí a gente criou um novo problema, porque não há, né, indícios na história da humanidade. Eu adoro dizer essa frase, né, porque eu acho ela quase uma redundância, porque para mim é óbvio que à medida que a história avança, há coisas que nunca antes, né, na humanidade aconteceriam. Mas, enfim, a gente tem hoje uma quantidade absurda de dados e vai ter problemas de armazenamento. A gente já tem problemas de armazenamento, né? A gente tenta rodar uma base de dados dentro da universidade, eles falam para nós assim: não tem espaço no nosso data center. Vocês não têm como colocar essa base aqui. A gente está tentando colocar uma base de dados no nosso laboratório para fazer gerenciamento de acervo há mais de um ano. A gente não consegue porque não há espaço dentro da universidade para rodar mais um sistema, porque todo o espaço para rodar os sistemas da universidade já foi ocupado. Então, vocês precisam pensar nisso. Eu vi a palavra preservação aqui. Precisa pensar no armazenamento disso, né? A gente substituiu um problema por outro. Mas é importante que a gente pense não só no armazenamento também, mas no acesso desses documentos, né? E também na maneira como eles vão ser armazenados, porque, de fato, a armazenagem em papel era muito efetiva, né? Porque o papel gasta pouco espaço, e dependendo de como fosse, você sofria dos mesmos problemas de hoje, né? A digitalização ela trouxe muita facilidade quanto ao tratamento dessa informação, né? Quanto à separação dela, quanto à sua classificação e quanto ao armazenamento também. Mas até que ponto isso é benéfico, até que ponto essa solução existe de fato e não precisa de uma solução terceirizada para solucionar o problema da solução, aí já é um ponto que a gente não pensa. Porque a gente armazena, mas com tanto espaço para ser armazenado, a gente armazena coisa demais. Às vezes, coisas que a gente não precisava estar armazenando. E aí vai crescendo, se torna uma constante crescente, uma enxurrada informacional, que no final a gente não tem onde guardar nada. E aí a gente pode criticar a Microsoft.
Por quê? Porque é bom criticar grandes empresas. Sim, na arquivologia. Eu até quero trazer esse ponto, porque, por exemplo, na arquivologia, eles têm as tabelas de temporalidade, onde você pensa e você administra aquele documento com base em quanto tempo aquele documento vai durar. E aí é uma das coisas que eu acho mais complexa, porque, por exemplo, eles têm tempo de duração para cada tipo de papel, um tempo de duração para cada tipo de impressão, né? E eles fazem esse trabalho muito bem feito, né? Além da sua separação logística para saber o que foi, o que vai ser útil, o que não vai ser útil. Então, em certos quesitos, eu acho que a arquivologia é um exemplo a ser seguido por certas áreas da biblioteconomia, principalmente relacionado à área tecnológica, que é uma constante crescente, né, principalmente em relação ao movimento de preservação e ao movimento da ciência aberta, né? E a gente tem também a museologia. Já passo para você, Ana. Só falar sobre a museologia aqui, rapidinho. E a gente tem a museologia, que preserva esses documentos, mas os documentos da museologia são majoritariamente documentos de natureza diferente, né? Documentos de natureza física, natureza de objetos históricos que vieram sendo passados com o tempo, e eles pensam a armazenagem desses documentos de acordo com o seu tempo de durabilidade e com o seu uso, com a sua memória que pode ser resgatada e guardada, né? Diferente da biblioteconomia que a gente vem guardando compulsoriamente. Tudo que a gente vê pela frente. Pode falar, Ana. Boa noite, me ouvem bem? Boa noite, sim. Então, sobre a arquivologia, né, a guarda, o tempo de guarda de documentos, né, documentos físicos, tem todo aquele tempo, não me recordo de estudei para o concurso, mas o que eu quero perguntar com, né, tudo sendo digital, é aplicado esse mesmo tempo, né, que existe esse tempo para o físico, continua sendo aplicado esse mesmo tempo para o digital, ou houve mudanças aí nas normatizações sobre a guarda de documentos digitais, né? Esse mesmo documento físico, hoje ele digital, é o mesmo tempo que se aplica, sabe dizer? Eu estudei arquivologia por um tempinho para conseguir fazer um estágio, que no final nunca aconteceu. E o que acontece com a era digital é que é o seguinte: a arquivologia ela continua mantendo a sua tabela de temporalidade para os documentos físicos, porque a arquivologia preza muito pelo físico do documento, por tê-lo ali em mãos, né? Mas a arquivologia vem se adaptando e criando tabelas de temporalidade e de uso para os documentos digitais. Então, a tabela de temporalidade que se aplica ao documento físico não se aplica ao digital, porque o digital tem a sua própria maneira de tratamento, a sua própria legislação, tá? E essa questão da temporalidade física, ela não se aplica tanto à temporalidade digital, porque na arquivologia eles falam muito sobre, de fato, a durabilidade física, quanto tempo aquele papel vai levar para envelhecer, para se desfazer, né? Além dos propósitos de utilidade. E aí, no digital, como existem mais possibilidades, e aí estende-se muito mais a questão legislativa, é uma tabela própria, é uma tabela que não foi finalizada, são trabalhos constantes da área da arquivologia, né, que vem sendo trabalhada há anos, mas que ainda não tem, de fato, um resultado, né, mas são esforços constantes deles. E isso vai variar de instituição para instituição também, né? E da natureza dos documentos que existem ali. Porque a gente pode pensar, vamos pegar o UFG como exemplo. Tem documentos de registros de funcionários, tem documentos da memória institucional, são naturezas distintas. Desde que a gente passou a usar o SEI, né, como gerenciador, né, dos documentos, então os processos que antes eram físicos, hoje já nascem digitais e toda a gestão é feita digitalmente, eles também têm prazos, né? Assim, existe prazo para todo e qualquer documento gerado eletronicamente.
Agora, esses prazos vão variar de acordo com a instituição, com seus princípios, e nem sempre eles vão refletir aquilo que era da política dos documentos impressos, né? E muito provavelmente sempre existirão os dois acervos: o acervo físico, né, que vai se manter ali guardado, às vezes a instituição não conseguiu digitalizar tudo, ou existem documentos que para a preservação da memória, eles optam por não digitalizar, enfim, e vão ter que trabalhar com esses dois acervos. Processos, de quando eu entrei na universidade que ainda não eram digitais, você pode ir lá consultar, porque você quer verificar se você inseriu um determinado arquivo dentro daquele processo, e ele está lá, físico, guardado, no centro de documentação da universidade, né? No CIDARC, na verdade, que é o arquivo. Então, o que a gente tem hoje é basicamente isso: dois acervos concomitantes com características e temporalidades distintas. Porque aí a gente pega o documento digital com base em por quanto tempo esse documento vai ser útil para a instituição, né? Então, por quanto tempo os documentos de matrícula de vocês serão úteis para o SEI, né? Pode ser que eles sejam úteis só enquanto vocês estiverem aqui na graduação, para resolver algum possível processo, ou que eles sejam úteis depois, né? Então, essa visão ela vai mudar de instituição para instituição, de valor para valor, e aí essa questão de valor, de uso é completamente relativo, né? Então, ele vai se alterando, né? Ele vai sempre se relativizando de acordo com quem está tratando esses documentos. Indo para o próximo tópico, eu quero trazer aqui um pouco de documento e comunicação. Eu trouxe aqui para vocês uma citação, tá? De Gonzalez. Eu esqueci de colocar o Lei Gonzalez. Você tinha me falado aquela hora, Lívia, eu vi que de fato é com hífen. Inclusive, isso aqui, gente, sobrenomes com hífen, coloquem juntos. Tá? Não sejam como eu, que sou péssimo com a BNT e esqueci. Mas esse é Gonzalez, eu te falei do Lequadic. Meu Deus, eu nem lembrava do Lequadic. Vai que vai. E aí eu trouxe aqui para vocês uma citação do Gonzalez, que a informação não é apenas estoque, né? O que ele quer dizer com informação não é apenas estoque? Que a informação é feita para circular. Afinal, a informação ela tem um propósito bem claro, que está no seu nome, que é de informar, né? Então, assim, Gonzalez ele vem com um incentivo muito grande de que a gente não deixe documentos parados, que a gente repasse esses documentos e que eles sejam de acesso livre para outros usuários, tá? Mas é importante que nesse meio de comunicação, de repasse, né, a gente pense sempre na questão da ética. Porque, ok, eu estou repassando um documento para alguém, mas esse comportamento que eu estou tendo está sendo ético? Na forma como eu estou repassando esse documento, a ética, ela é correta? Então, assim, o primeiro ponto é que documentos não são feitos para ficarem parados, né? Então, sempre repassem, até porque se um documento, algo que é feito para informar alguém, está parado e não está informando ninguém, qual que é o propósito da existência dele? Qual que é a utilidade dele? Nenhuma. Então, um documento, para que ele tenha algum propósito, para que ele seja útil, ele tem que estar circulando e repassando informação para alguém. Um grande exemplo disso são as nossas fotos de família, que nossas famílias vão guardando há tempos, que elas são feitas para repassarem uma história, né? Se elas estão guardadas com memórias, mas são documentos, é necessário que elas circulem, que elas tramitem, né? Para que gerações futuras possam saber essa história, né? Para que elas possam receber essas informações e recontá-las. Porque se essa foto está lá parada, jogada no fundo de uma gaveta, por que ela continua sendo guardada? Para preservar uma memória que não é acessada? Então é importante a gente sempre pensar nisso, né? E aí, como os principais pontos de comunicação informacional, dessa rotatividade, eu trouxe para vocês livros, cartas e notícias, né? Sim, é muito importante a gente filtrar as informações que a gente repassa, né? E aí eu não sei se vocês têm alguma matéria com relação a isso, ou se vocês ainda vão ter, mas é importante que mesmo que não tenham, vocês sempre procurem, né?
se aprofundar. E aí, se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma seleção de ferramentas que ajuda a identificar fake news, para que vocês não repassem, né? Para que facilite a vida de vocês, porque vamos concordar, tudo que facilita a nossa vida a gente vai querendo. Né? Acho que são E tem disciplina de fontes. Eu não sei se é esse semestre, mas provavelmente vai trabalhar. Se for, eu acho que é. Eu lembro trabalha em fontes. Eu acho que tinha vaga de monitoria para fontes para esse semestre. E aqui eu trago para vocês o exemplo de livros, cartas, notícias, principalmente porque o livro ele é uma maneira de repassar informações e ele é uma comunicação entre um autor e um leitor. As cartas são meios históricos de comunicação entre dois indivíduos, né? E as notícias são meios de comunicação documentais entre um escritor, um jornalista, um colunista e um leitor que está indo ali atrás de alguma notícia para que ele possa ler, né? Então a gente sempre pensar nisso e pegar essas fontes como base para que a gente entenda que elas não são, nenhum documento é feito para ficar parado, né? Mas também não é feito para ser esquecido e não é feito para ser não menosprezado, né? Mas ele não é feito para ser tratado menos como o outro. E eu trago esse ponto porque na era informacional tão grande, a gente tem a mania de falar que tal informação é ou não relevante, que tal informação deve ou não ser consumida, né? E nessa questão de deve ou não ser consumida, eu falo muito de um ponto até elitista na sociedade, né? Mas é assunto para outros momentos aqui, tem toda uma aprofundação sociológica que, nossa, tem papo para 3 dias aqui de conversa. Aqui eu trouxe um pouco da função social do documento, tá? Que é o que eu acabei de falar. Repassar informação, tá? E aqui o exemplo das notícias como fonte de comunicação documentária e das fotos de família é um ótimo ponto, tá? Para que a gente entenda que os documentos são feitos para que eles possam informar indivíduos, contar histórias, repassar informações, e essa é a função social deles. Eles foram criados para isso, a documentação foi criada para isso, para que ela pudesse repassar, e esse ponto só vem sendo mais afirmado a cada dia que se passa, tá? Porque a cada dia que se passa é produzida mais informação, as pessoas precisam saber de mais informação, é claro, sempre com moderação, né? Mas essa é a função social do documento, tá? Informar alguém, repassar algo, tá? Não se esqueçam disso jamais. Parem de guardar as coisas que vocês têm no Drive, principalmente se forem de cunho acadêmico, né? Compartilhem entre si, tá? Não deixem as guardadas abandonadas. Pelo amor de Deus. E aqui eu trago um ponto muito importante, que é sobre a ética no uso e apropriação desses documentos, né? Todo documento ele está passível de propriedade intelectual, de direitos autorais. Todos sabemos disso, né? Só que, como quando o documento era considerado apenas uma produção científica, essa questão do uso e apropriação era mais fácil, né, de ser controlada, porque aí você facilmente descobria se alguém tinha usado aquele documento, não tinha citado direito, não tinha citado, se alguém tinha surrupiado parte daquele documento, plagiado. Só que com uma crescente informacional na era digital, o controle ético de uso e apropriação torna-se muito mais complicado, porque você não tem o controle sobre quem tem usado determinada informação, sobre quem tem se apropriado dela, né? E aí, um exemplo muito bom, que aqui eu vou usar o TikTok como exemplo, são as contas de repost, né? O TikTok tem diretrizes que garantem o direito intelectual, né, e os direitos autorais sobre uma publicação para o seu produtor e proprietário, né? Mas se eu baixo aquele conteúdo e posto em uma conta onde eu reposto vários vídeos, sem entrar em consenso com aquele produtor original desse conteúdo, que ele me permita postar, não é um uso ético. Eu não estou sendo ético no uso, eu estou me apropriando de um conteúdo que não é meu. Então, eu acho importante que a gente traga esse ponto da ética, porque ele se aplica em pequenas coisas, como, por exemplo, tirar um print de uma conversa e mandar para outra pessoa.
tirar um print da foto de uma pessoa ou de alguma coisa na internet e fazer uma figurinha. Até que ponto isso é ético? Exatamente. Plágio, por exemplo. Plágio é uma coisa que tem crescido muito nos últimos tempos, porque não se tem controle total do que tem sido usado ou não, né? E aí eu gostaria de trazer esse questionamento para vocês de até que ponto o nosso uso do conteúdo de terceiros tem sido ético, né? Até que ponto a gente tem respeitado as diretrizes, até que ponto a gente tem respeitado os direitos autorais, a propriedade intelectual dos conteúdos sociais. Eu vi que tinha alguém digitando no chat. Se você quiser que eu espere você digitar, que a gente pode trazer como exemplo. Alguém aqui produz conteúdo para a internet, inclusive? Ninguém, gente. Não temos influencers? Eu não sei se isso é, eu acho que isso é bom, né? Já tem tantos, nossa senhora, quanto a gente tem que agora militar pela desprodução de conteúdo, né? Vocês sabem que eu levanto essa bandeira, porque de produção nós já estamos saturados, gente. Meu Deus do céu, vamos Pensando na desproduzir. produção de biblioteconomia, bibliotecários virem influencers. Mas não Só se fossem para influenciar as pessoas a virem para a nossa profissão. Aí esse tipo de influência, assim, para ensinar as pessoas a usar corretamente a informação, a não incorrer em plágio, né? Para as pessoas usarem eticamente. Aí esse tipo de influência vocês podem exercer. E aí, aqui, como exemplo dessa questão do uso ético e apropriação dos conteúdos digitais, eu trouxe uma notícia lá de Valadares, tá? Ela é de Valadares, tô ficando boiei aqui, onde a justiça condenou uma loja a pagar uma indenização para a família, porque essa loja pegou nas redes sociais a foto de uma criança e usou na propaganda para a loja deles, né? E aí, assim, essa foto, ela está em uma rede social, ela é de acesso público, tá ali para todo mundo ver. Você pode ir ali tirar print na hora que você quiser, você pode ir ali gravar a tela, tirar print, fazer uma figurinha, pipipipopopó. Mas isso é ético? Esse uso dessa imagem, apesar dela estar disponibilizada publicamente, ela é ética, principalmente quando a sua propriedade intelectual e o seu direito autoral é assegurado pela plataforma. E aí foi uma pergunta, gente, tá? Responda. O uso da imagem dessa criança foi ético? Tipo, ela tá ali disponibilizada publicamente. Todo mundo pode ir ali tirar um print. Mas é correto que se faça isso? Vocês acham que tudo que a gente produz, se está lá e a gente publicou, é de domínio público? Assim, qualquer pessoa pode ir lá fazer um uso desse conteúdo, das nossas imagens, ainda que o nosso perfil não seja público. Vamos pegar assim, o meu perfil, por exemplo, que é privado. Mas seria ético se as pessoas que estão ali, que eu aprovei, pegassem um texto meu, uma imagem minha e reproduzissem, né, nas suas próprias redes ou mandassem para outras pessoas. Não é porque eu publiquei que eu autorizei a distribuição daquele conteúdo, certo? O que vocês pensam a respeito? Então, apesar daquela imagem estar ali disponibilizada num lugar onde todos podem ver e se apropriar dela, é ético se apropriar dela sem o consentimento do criador original dela?
Bruna, não se preocupe, eu tô dando essa resposta, tá? Exatamente, não é ético que a gente replique um conteúdo sem autorização do produtor original, né? E eu achei muito importante e muito pontual trazer essa notícia para vocês, para que a gente possa refletir sobre esses pontos, né? Exatamente, Lucas. Já fizeram até fake seu. E não é um uso ético, né? Por mais que essa imagem esteja em domínio não tá em domínio, por mais que essa imagem esteja disponibilizada publicamente, o direito intelectual e o direito intelectual e... Ai, gente, me fugiu a palavra. O direito intelectual ainda é reservado ao produtor da postagem, né? Ele ainda está ali assegurado de que aquela imagem, aquela produção pertence à pessoa que a criou e a mais ninguém. Você não pode simplesmente sair pegando o conteúdo que uma pessoa fez e usar para o que você bem entender, né? E aí é o ponto onde eu trago sobre o uso ético e a apropriação intelectual dessas imagens, para que a gente, enquanto mediadores da informação e profissionais da ciência da informação, reflita sobre isso, né? Alguém levantou a mão? Pode falar. Gente, quem tinha levantado a mão? Exatamente. Nesse caso ainda, onde a pessoa pega uma foto de perfil do WhatsApp, bota em outro número e usa para aplicar um golpe, é menos ético ainda, né? Convenhamos que aí extrapolou todos os limites possíveis. Aí as plataformas começaram a agir, né? A gente não consegue mais tirar print da imagem das pessoas no WhatsApp, sim, pelo menos, né? Então, colocaram o recurso da foto de visualização única, né? Para você mandar para as pessoas. Porque você não consegue mostrar print dela. Exatamente, até por conta daquelas questões sobre vazamento de nudes, por exemplo, né? Que é uma informação da esfera privada. Às vezes você está ali numa relação, compartilhou, né, essas imagens com a outra pessoa, terminou o relacionamento, a pessoa vai lá e expõe, né, as suas imagens para todos como se fosse dela, né? No momento que você compartilhou com a pessoa, aquilo passa a ser de direito da pessoa, né? Ter o direito daquela imagem? Claro que não, né? Enfim. Bruno, isso aí já deu muito problema para muita gente. Deu problema para uma pessoa que eu estudava lá no ensino fundamental, na 9ª série. Nossa, aqui em Goiânia, isso assim, atormentou a vida de uma moça que, coitada, ela teve a vida devastada por causa de nudes, assim, de vídeo, né? Enfim, coitada. É muito absurdo mesmo. A gente precisa falar sobre isso. E aí, partindo para o próximo ponto, que eu trouxe para vocês terem um momento de debate, né? Onde eu trouxe os principais pontos que foram discutidos aqui, tá? E aí eu trago para vocês esses pontos de debate sobre. E aí eu gostaria que vocês conversassem não apenas comigo e com a Lívia, mas entre si, sobre se é ético usar prints de posts sem autorização, onde termina o público e começa o privado nas redes sociais, se arquivar conteúdos digitais preserva a história ou ameaça os direitos individuais, né? Arquivar esses conteúdos vai preservar um documento para que você utilize, ou ele vai só fazer com que aquele documento seja esquecido, se torne irrelevante, porque não vai ter quem use ele. Sim, Bruno, exatamente. Tanto que a família dessa criança ela recorreu,
E a loja foi condenada a pagar a indenização. Meu Deus, Canva, para de dar zoom. Vala. E aí eu trago esses pontos para que vocês reflitam entre si, né? Se vocês tiverem um grupo, conversarem sobre isso, ou terem uma reflexão individual, né? Consigo mesmos, para que isso mude o comportamento online de vocês, o comportamento informacional, para que ele se torne mais consciente a partir de hoje, tá? E aqui, gente, não me odeiem, tá? Eu não fiz isso na maldade, mas eu trouxe uma atividadezinha para vocês, tá bom? Não é nada difícil, não é nada complicado. Passou pela aprovação da Lívia. Tô aqui crente que eu tô falando, né? E agora que eu me dei conta que meu microfone tá fechado. Eu tô lendo aqui o que o Bruno tá escrevendo no chat. Gente, uma mulher foi linchada porque acusaram-a de ter sequestrado uma criança, alguma coisa assim. Assim, as pessoas são assassinadas por conta de Se eu não me notícias. engano, ela foi linchada por acusação de abuso. Foi abuso? Achei que tinha sido sequestro, mas foi alguma coisa assim no interior de São Paulo. Uma coisa horrorosa, gente. Assim, é uma questão muito séria. O que a informação tem de poder hoje, e até você conseguir provar o que é verdade, já foi. Você não tem tempo para isso, né? A informação se espalha muito rápido hoje, cada pessoa que consome ela tem o seu ponto de vista individual e não é uma coisa que a gente possa negar e simplesmente virar e falar assim, olha, você não pode pensar assim. A pessoa tem o seu direito de interpretação daquela informação, né? Então, assim, a informação ela tem um poder de disseminação de influência gigantesco, né? Ana, pode falar. Então, eu queria saber, eu fiz uma pesquisa aqui no Canva, coloquei assim, fotos de pessoas para divulgação de notícias, para usar em divulgação de notícias. Ele me deu algumas opções aqui, né, editáveis, com foto de pessoas, né, igual eu pedi. Até quando isso é ético? Eu fico pensando que o próprio Canva está me dando fotos diversas de várias pessoas que eu sequer conheço. E até quando eu posso usar a foto dessas pessoas? Até quando isso é ético? Então, aí a gente tem que partir para um ponto mais profundo sobre o consentimento dessas pessoas em relação ao próprio Canva. Então, é importante que nesse momento, antes da utilização da foto dessas pessoas, a gente procure saber se nas diretrizes do Canva consta alguma coisa sobre a possibilidade do uso da foto dessas pessoas. Porque a gente não sabe como a foto dessas pessoas foi parar ali. O Canva liberou para elas um termo de consentimento e elas concordaram em ter a sua foto utilizada. Porque se elas concordaram em ter a sua foto disponibilizada e utilizada pelos usuários do aplicativo, então sim, é ético que você utilize. Mas se essas pessoas não consentiram em ter a sua foto disponibilizada e foi simplesmente uma foto pegada aleatoriamente na internet, então não é ético utilizar essa imagem delas. Porque a gente tem que lembrar que não é o próprio Canva em si que disponibiliza essas informações, né? São usuários que foram lá e criaram modelos. Então a gente não sabe se esses usuários foram atrás dessas pessoas, disponibilizaram termos de consentimento para que essas pessoas concordassem em ter a sua imagem divulgada, né? Então a minha recomendação é sempre que não use. Mas aí tem que ir atrás de saber, tentar entrar em contato com o perfil que criou aquele modelo do Canva, para saber se a pessoa que está ali teve e consentiu em ter a sua foto utilizada. Mas é possível saber, fazer essa pesquisa e saber se essas pessoas, né, autorizaram o uso da sua imagem, porque por ser uma plataforma, não sei qual é o nível de segurança dela, né? Mas não deveria também ser permitido, então. Poderia ser algo que fosse midiático, um desenho, qualquer coisa, mas não o uso de pessoas. E aí que mora o perigo, aí que mora a armadilha do Canva, né? Porque, de fato, eu não sei se o Canva disponibiliza um sistema de mensagens ou algo do tipo, né? Posso procurar depois para saber e informar vocês.
mas a gente não tem uma forma concreta de entrar em contato e saber que aquela pessoa consentiu. Porque eu Olha, posso, geralmente, eu tô lendo aqui o do Canva para encontrar essa informação sobre é, a questão da privacidade, se as pessoas consentiram, mas geralmente bancos de imagens, é porque eu do Canva eu não sei, mas existem vários bancos de imagens nos quais as pessoas dão autorizações, né? Então, o fotógrafo que tem o direito daquela imagem, ele autoriza aquele banco a disponibilizar a sua imagem. Geralmente tem consentimento. O do Canva eu não conheço, mas eu estou fazendo a leitura aqui agora para descobrir e informar vocês. como são os usuários que criam modelos, eu imagino que realmente eles pedem desses bancos de imagens gratuitos, e aí realmente a imagem da pessoa tende a ser pública de maneira consentida com a pessoa, né? Mas é sempre tomar um cuidado e ter um pé atrás, porque nunca se sabe, né? E aí, indo para a discussão da atividade, eu acho que a Lívia abriu. Você abriu na plataforma espaço para atividade, Lívia? Eu Não não vi. abri, não abri ainda. Tem que abrir para eles enviarem. A Lívia, eu e a Lívia, a gente decidiu por passar a atividade, né? Eu formulei, repassei para ela, para ver se ela aprovava, né? Que é uma atividade bem simples, é rápida de fazer, vocês fazem em 5 minutos, uma sentada na cadeira, sabe? E é bom que distrai um pouco, né? Que é escolher um post no Instagram e analisar o tipo de informação, o suporte, o contexto social e o valor daquela informação como um documento social, tá? Para o futuro, no caso. Então, vocês vão sentar, vão olhar, escolher um post no Instagram, vocês vão olhar aquilo ali, determinar que tipo de informação repassada aqui. É uma informação científica, uma informação gastronômica, é uma informação informal, uma informação formal, né? Não, não precisa ser feito agora. Acho que vai ter um prazinho mais Não extenso. precisa, não precisa, Viviane. Inclusive, Billy, eu vou precisar dos seus slides, então a gente termina a aula, você baixa, eu coloco lá, para quem não participou, depois poder ler, né, ao final, a atividade. Não é para hoje, é uma atividade de fixação do conteúdo mesmo, gente. Sim, é só para vocês olharem, poderem relacionar o que foi visto aqui hoje, tá? E poderem, de fato, fixar e se lembrarem disso. Sim, é obrigatória. Porque aí vocês conseguem, de fato, fixar esse conteúdo. Botar ele em prática para que vocês olhem e consigam enxergá-lo na realidade. Porque só eu aqui falando, eu procurei dar muitos exemplos, né? Só que só exemplos falados não, não, não vai fixar para vocês, né, como sendo de fato um ponto ali a ser visto não na pele, mas fisicamente, sabe, no dia a dia de vocês. Então, assim, eu passei mais para que vocês possam enxergar esse conteúdo na realidade, de maneira prática, e como que ele vai se aplicar no dia a dia de vocês. Porque como profissionais de informação, é importante que a gente tenha noção dessas informações, né, desses conceitos. E eu planejei a atividade assim, bem básica para vocês olharem e tirarem de letra. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição, tá? Para ajudar vocês, tá? Então podem me procurar e vou disponibilizar. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu e-mail no Moodle, mas qualquer coisa eu disponibilizo para vocês o meu e-mail, tá? Para entrarem em contato também e tirarem qualquer dúvida que vocês tiverem. Passei errado. Encerrou? Aqui são as minhas referências para a aula de hoje. Fica como base para vocês também verem, caso vocês queiram referências para estudar mais para frente para o curso. E agora sim, de fato, encerramos a aula, galera. Aí, muito bem, muito
Muito obrigada, Billy, por essa aula. Ele adora Inês Brasil. Todas as aulas dele encerram com a Inês Brasil. Cada vez é uma foto, entendeu? Assim, que é para diversificar. Mas se você teve problema, Francisco, se você estava presente, porque aí o Antônio fez a lista de frequência e não conseguiu responder o questionário naquele dia, no sábado, a gente tem que verificar. Manda isso formalizado por e-mail, porque a gente vê com o pessoal técnico, porque o período da atividade foi apenas no sábado mesmo. E ficou disponível. Joana amou sua aula, Billy, ela escreveu aqui. Eu te agradeço muito, Billy, adorei, eu já tinha sido apresentada a essa aula, então foi muito bom, né, poder te acompanhar e saber que você vai estar aqui, né, até o final dessa disciplina nos acompanhando, né, e estará em outras aulas também síncronas que eu darei, e ele vai estar sempre aqui como suporte. A gente vai colocar os slides lá no Moodle, e aí vocês enviem a atividade, essa atividade que o Billy sugeriu hoje, porque é muito importante, gente. Por mais que tenham, como eu comentei com vocês, apenas teve o questionário, aí tem mais uma atividade só na disciplina, que é a execução do projeto, que foi dividido em 2 etapas, existem outras atividades, né? Justamente para compreensão do conteúdo, né? Para aferir o quanto vocês estão realmente entendendo. E é muito importante que vocês realizem essas tarefas, né? Que são tarefas simples, mas muito significativas. Tá bom? Então, agora vocês podem descansar. Algo bem simples, assim mesmo. Vocês fazem assim, ó. Isso mesmo. A gente se encontra, eu não sei se já é na próxima terça, terça-feira que vem tem aula de novo, são tantas aulas nessa disciplina, depois eu vou até checar o calendário, mas eu acho que a próxima é a dia 2, né? 2/9 é a próxima. Não é terça que vem, não, é todo o início de módulo. Então, esse módulo começou, a gente tem a aula, e antes de começar o próximo módulo, a gente tem 3. Gente, então, muito obrigada. Deixa eu pausar a gravação.